Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Edilson Raposo, da Capela Santa Edviges de Belo Horizonte. Reflexão do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. A comunidade dos seguidores e discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo vai crescendo e vai se desenvolvendo. Jesus Cristo chama, atrai para junto de si, prepara, fortalece e envia em missão. Essa dinâmica, ela é desde sempre. Ela é desde o princípio, quando Jesus chama os primeiros apóstolos, passando ali à beira do rio, convida os pescadores para fazerem-se seus seguidores e colaboradores. Quando passa pela mesa do cobrador de impostos, Levi, Mateus, e o convida também para segui-lo e fazer-se seu discípulo. Na ocasião do Evangelho de hoje, reúne 72 discípulos e os envia em missão. Depois de fazê-los experimentar toda a grandeza do Santo Evangelho, da boa notícia, do projeto de Deus para o mundo, Jesus os envia. Jesus os envia com a missão de acalentar os corações, de ser este instrumento para que a bondade e o amor de Deus pudesse se disseminar. Tanto que a primeira orientação que Jesus Cristo lhes dá é exatamente de serem portadores da paz. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Jesus lhes dá também o poder de cura. Em toda cidade em que entrardes, anunciai o Santo Evangelho e curai os doentes que nela houver. Ou seja, aquele que se torna missionário em nome de Jesus, se torna o próprio Jesus presente naquela cidade e casa onde for acolhido. Jesus Cristo também fala da oração pelas vocações, ou seja, além de atuar em favor do Santo Evangelho, em favor do projeto de Deus, nós somos convidados a chamar mais pessoas, a sermos portadores deste convite. Pedir ao dono da messe que envie trabalhadores, porque a messe é grande. Meus irmãos, minhas irmãs, cada vez mais se faz forte esse chamado de Cristo para que sejamos seus colaboradores, para que atuemos juntos àqueles que já se fazem seus discípulos e discípulas. E aqui eu posso aproveitar para convidá-los a irem conhecer a Capela Santa Edviges, onde nós celebramos aos domingos às 8 horas da manhã, e precisamos desses colaboradores, precisamos de você, para que cada vez mais esta mensagem de paz, esta mensagem de cura, esta
presença de Cristo se faça forte na pessoa dos seus discípulos missionários e batizados. E a partir daquele ambiente celebrativo, a partir do altar do Senhor, onde nós celebramos a sua Eucaristia, onde nós compreendemos a sua palavra, onde nós fortemente fazemos memória da espiritualidade, virtudes de Santa Edviges, nós também podemos ser no mundo, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa convivência social, esse discípulo que é enviado por Cristo, que recebe este mandado, ide por todo o mundo, anunciai a boa notícia do Evangelho, seja este portador da paz, seja este capaz de curar feridas e sofrimentos e apresentar um rosto de Deus bondoso, amoroso, misericordioso. Este envio que Jesus Cristo faz dos 72 discípulos nesta ocasião representa exatamente isto. Representa esta força do Evangelho que não deve ficar retido, que não deve ficar aprisionado, mas que deve ser exatamente disseminado, divulgado, para que ele possa tornar-se palavra viva. O alerta que Jesus Cristo dá aos seus discípulos é exatamente esta, para confiarem na força do Evangelho, confiarem em toda essa bagagem que tenham recebido pela convivência com Cristo e não se perderem em situações de inutilidade em que o Evangelho não se aplica, que deviam ter pressa sim em anunciar a Boa Nova, em anunciar os valores e as verdades do Evangelho, que não deviam confiar nas facilidades do dinheiro, dos bens materiais e da técnica, mas exatamente buscarem corações acolhedores, cidades abertas, pessoas que estivessem ou que estejam, pensando no nosso tempo, que estejam abertas a esta palavra, a esta mensagem e a esta paz da qual nós podemos ser portadores. Oremos. Deus Pai de infinita bondade, fazei que eu seja um outro Cristo para o mundo, portador da paz, habilitado para anunciar o seu santo Evangelho e seja capaz de eu mesmo me beneficiar de todas estas promessas que o Evangelho apresenta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.